1 Tessalonicenses 5, verso 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Talvez a sua linguagem seja um pouquinho diferente. Você já parou para refletir nos motivos que você tem para ser grato? Hoje você seria grato pelo quê? Pequenos detalhes. A palavra gratidão, ela deriva do latim gratus, que pode ser traduzida como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. Sendo assim, gratidão significa reconhecimento das coisas boas que existem na vida. E esse reconhecimento ele pode ter dois pontos de vista diferentes. O primeiro é da pessoa que recebe uma dádiva, uma graça, e fica agradecido por aquilo, que é o que mais acontece. Você recebe um bem, você recebe uma bênção e você fica agradecido. Só que existe um outro ponto de vista, que é do indivíduo que percebe as coisas, veja bem, que percebe as coisas positivas que fez para os outros. O nosso cérebro, ele funciona, isso é sabido, a gente testa muito isso com criança, ele funciona muito bem pelo sistema de recompensas. Quando você reconhece as coisas boas que envolve o receber e o fazer, quando percebe que isso lhe traz boas experiências, esse sentimento tem a capacidade de reconfigurar o nosso cérebro para sempre buscar essas boas experiências. Eu recebi alguma coisa, gostei, meu cérebro manda o alerta, fiquei feliz, eu preciso que essa experiência se repita em minha vida. Eu doei alguma coisa, isso me deixou feliz. O cérebro reconfigura e fala, você precisa repetir essa experiência. Com o sentimento de gratidão é possível, inclusive, fortalecer vínculos. Eu bati um papo com a pessoa, nunca vi ela, gostei. O cérebro manda o recado, você precisa repetir essa experiência, e assim você vai estreitando os laços afetivos com aquela pessoa. Estudos norte-americanos, eu deixei esse QR Code, depois você pode tirar uma foto e baixar, é uma publicação da Harvard. Ele concluiu que expressões de gratidão, gerou maiores taxas de felicidade e menos dores físicas. Veja bem, a gratidão, de acordo com esse estudo, ela afeta o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro relacionado à tomada de decisões. Logo, a gratidão proporciona sabedoria para lidar com as nossas adversidades. Eles perceberam que pessoas que praticavam o exercício da gratidão tiveram benefícios em situações de estresse contínuo, como no caso de doenças crônicas. Em suma, resumindo, lá no final do artigo, diz o seguinte: ser grato potencializa a alegria e ajuda a diminuir, veja bem, a mentalidade pessimista. Algo que pode causar problemas psicológicos e até mesmo doenças psicossomáticas. Essas aqui são nossas fotos do dia do nosso casamento. Isso aqui sou eu, tá, gente? Né? Essa aqui não é do casamento, não. É quando nós namorávamos. Eu coloquei aqui para combinar com a última foto, que ela está puxando minha gravata. Desse lado de cá estão os meus irmãos, Samila, Nega, eu, Samara e o Preto. O Preto a gente chama de Preto, né? Mas o nome dele é Antônio, mas carinhosamente esse é o apelido dele na família por motivos óbvios. E ali estão meus cunhados, a Lívia, né?
tem um sobrinho dela, Nega, eu, Lília, Erivaldo, e faltou um outro, né, que é o Júnior, que ele não pôde ir por questões de trabalho. Nesse dia, nós estávamos vivendo um turbilhão de emoções negativas. Não estava na cara, mas muita coisa ruim aconteceu às vésperas desse dia. Em semanas, os 6 padrinhos nossos, 3 meu e 3 dela, sofreram tragédias que afetaram as suas vidas. Eu não vou lembrar aqui de qual, mais um perdeu o emprego, outra foi violentada, né, foi sequestrada e violentada. A outra se envolveu num acidente de trânsito, acabou matando alguém, e aquilo afetou muito o psicológico dela. Outra não pôde estar também porque estava em processo cirúrgico, porque descobriu um tumor de uma hora para outra, e isso deixou sequelas. E outra teve um aneurisma fulminante e morreu. Isso não foi meses antes, foram dias, algumas semanas, bem nas vésperas. E nós, aí, eu estava prestes a entrar na faculdade, de forma integral, não tinha como trabalhar. E aí, minha esposa tinha mais ou menos 15 dias que tinha sido demitido por conta do sábado. Nós não tínhamos qualquer perspectiva de futuro a curto ou médio prazo. A gente simplesmente iria começar do nada. Inclusive, nós não tínhamos dinheiro para contratar um fotógrafo para esse dia. E logo porque não tinha tanta empolgação, porque o cartório de lá era assim, tinha aquela estrutura de cartório. Eu não sei quantos aqui trabalham em cartório, me perdoa, mas parece que é um padrão. Só que a gente fez o seguinte, a gente disse que colocamos um propósito em nossa cabeça, queríamos aproveitar muito bem esse dia, com tudo que tínhamos. Então a gente distribuiu uma câmera Cybershot. Se você não sabe o que é isso, cara, isso é o que tinha de mais tecnológico na época. E tinha acabado de lançar Sony, tinha acabado de lançar uma de 32 megapixels, zoom 4 vezes. Então a gente conseguiu emprestado, a gente deu uma para cada. E quando a gente chegou no cartório, primeira surpresa, era o primeiro dia de inauguração das novas instalações do cartório. Tudo no porcelanato. As escadas com as esquadrilhas de alumínio, inox, sei lá o que, acho que é inox. E a gente conseguiu essas fotos aqui. A gente ficou fazendo a pose, né, e o povo, todo mundo olhando para a gente não estava nem aí. Sorria, faz assim. Isso aqui deu um trabalho. E o legal é que depois a gente pegou essas fotos e conseguiu uma compra coletiva no Peixe Urbano. Ah, saudade do Peixe Urbano. R$19, minha esposa me lembrou. Nosso álbum de casamento, nosso fotolivro, que a gente guarda com muito carinho. Os dias seguintes após esse dia foram os mais difíceis de nossas vidas. Nós tínhamos apenas uma meta. A gente precisa sobreviver. A gente não sabe como, mas a gente só quer sobreviver. E nós fizemos um pacto em silêncio, não foi de silêncio, em silêncio, porque nós não combinamos isso. Mas nós não iríamos focar muito nos nossos problemas, porque a nossa vida já ia ser um mega problemão, que a vida ia ter que dar um jeito de dar um jeito. A gente ia focar nas soluções. Isso se tivesse solução, porque se não tivesse, a gente simplesmente ia entregar. Alguns depois descobriram, né, ou ficaram surpresos da forma como a gente vivia. Eles não tinham noção na época. Eu lembro que a gente, nos cultos de quarta-feira e domingo à noite, eu contei essa história para alguns, a gente levava um monte de garrafa PET para a igreja, porque não tinha mais grana, não lembro na época quanto era o galão de água mineral, devia ser mais barato que hoje está isso, né, 7. E a gente, no final do culto, pegava as garrafas PET e enchia de água. Quando a gente casou, a gente ganhou um dinheirinho, né? A gente comprou uma Bis semi-nova, então a nega
um monte de sacola aqui, de um lado do outro, subindo na nossa bis, cheio de garrafa d'água, e o povo fazia piada. Não era piada pejorativa. A gente levava tudo numa boa. Fazia, eita, tá ruim a situação, né? Vamos dar conta da igreja, da água. E a gente caía. Você sabe, quando a pobreza chega, deixa o negócio literalmente seco. E eu lembro também que um dia nós tínhamos na igreja um evento chamado Sexta Jovem. E terminou o culto, a gente tem que se reunir para organizar essa Sexta Jovem. E estava demorando, eu estava com fome, já era após o culto. Falei, cara, vamos fazer lá em casa. E eu, casado inexperiente, isso é o primeiro semestre. Eu não combinei com a mulher, né? Você tem que combinar, não interessa, você tem que avisar. E eu cheguei em casa, meu bem, vai ter uma reunião hoje, 5 horas, e vai vir a galera que a gente vai organizar a Sexta Jovem. Aí ela, você está louco. A gente vai servir o quê? A preocupação, né? A gente vai servir o quê para esse povo? A gente só tem água. Então, a gente vai servir água. E aí a gente foi tirar aquele cochilo de sábado à tarde, sagrado. E aí eu tinha um amigo da faculdade, que ele era católico ortodoxo romano. Foi o primeiro cara que a gente teve uma discussão, e depois a gente virou melhor amigo. E ele sabia, ele dizia para todo mundo, não adianta ligar para o Giliardi, que ele não vai atender sábado. Pode ligar qualquer dia, não adianta. E nesse dia o Sérgio começou a me ligar, e eu tentando dormir. Aí a nega, atende logo esse celular. Fala, Sérgio, Giliardi, não é sobre faculdade. Tu tá em casa? Tô em casa. Cara, tu gosta de cupuaçu? Eu gosto de cupuaçu. Abre aí que eu tô aqui na tua porta. E quando a gente abriu, não tinha. O Sérgio não trouxe um cupuaçu, ele não trouxe uma sacolinha de cupuaçu. O Sérgio, ele estava num caminhão cheio de cupuaçu. Eles tinham o hábito de, ao final da plantação, eles tinham uma fazenda de frutas. Ao final da plantação, eles tiravam 10% o dízimo e saía doando. E era a rota. E ele lembrou de mim. E eu lembro, isso está vívido em nossa mente, a gente cortando aqui a polpa do cupuaçu. A gente pegou um sacão cheio. Quer mais? Não, cara, tá bom. E a gente cortando, eu e a minha esposa olhando um para a cara do outro. E naquela tarde não teve água somente. Teve suco de cupuaçu. Polpa. Você quer polpa? Tem. Teve mousse de cupuaçu. Giliardi, agora toda reunião vai ser aqui, cara. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Todos os milagres, os pequenos, que a gente acha que é pequeno, de nossas vidas, da minha e da sua, são dádivas que vêm de Deus. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E o texto de Filipenses 2, 13 e 14 termina: façam tudo sem reclamações, nem discussões, porque se existe uma pessoa pesada de se conviver, é aquela pessoa que reclama de tudo, é aquela pessoa que pode acontecer uma sucessão de fatos extraordinários na vida dela, ela só vai conseguir enxergar aquele detalhezinho negativo, aquela coisinha ruim. E o engraçado é que uma pessoa que convive com outra reclamona, ela passa a ser reclamona também, porque ela tem duas opções: ou ela vai se juntar a ele, cara, é mesmo, tal, ou ela vai reclamar que ele está reclamando. E tem aquela categoria de pessoas que você nunca pode deixar de ajudá-las, porque no dia que você deixar de ajudá-las, você vai provar o gosto amargo da ingratidão. A ingratidão é tão abominável a Deus, que veja a categoria em que Deus
coloca ela. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, que mais? Ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito à religião. Existe um negocinho chamado curva da ingratidão, ou linha da ingratidão. Se você for no Google e digitar linha da ingratidão, você não vai encontrar nada lá, tá? Ela diz o seguinte: quando você recebe, isso aqui é para nós, quando você recebe algo de alguém, o primeiro sentimento é de gratidão, e as pessoas demonstram a gratidão de várias formas, seja com ok, tem aquele mais frio, que manda só um joinha, e tem aquele que, nossa, e tal, enfim. Se você continua recebendo da mesma pessoa essa bênção, daqui a pouco ela acha que está merecendo. Se ele continua me dando isso, então eu acho que eu mereço. Tem alguma coisa aí. Daqui a pouco esse sentimento, ele é substituído pelo sentimento de indiferença. Obrigatoriedade. Às vezes até cobra. E aí? Chegou a data. A bênção continua vindo, daqui a pouco esse sentimento é substituído pela indiferença. Aquilo já faz parte da sua vida. Você tem aquilo como algo que, entendeu? É seu. Mas no dia que aquela bênção para de vir, vem o sentimento de ingratidão. E aí você se situou numa situação dessa? Já viveu esse tipo de experiência? Seja estando do lado de cá ou do lado de lá? Não é sobre abençoar outro, esperando que ele faça, sei lá, uma homenagem para você, mas é sobre estarmos vigilantes e não cairmos na linha da ingratidão. Coisas ruins acontecem com todo mundo, mas a nossa atitude, mediante os percalços que a vida nos propõe, é que irá determinar como que nós sairemos dela, e se a gente sair. Enquanto eu estava fazendo esse sermão, nunca um verso fez tanto sentido para mim. Romanos 12, 3 e 4. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de o quê? De uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Querido jovem, talvez Deus, Ele esteja esperando você mudar de atitude, para que Ele possa mudar a sua realidade. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, mas o desejo dele é que tudo lhe vá bem, e que você se preocupe menos em ter, e foque em ver, em enxergar, perceber os 1000 motivos para você ser grato todos os dias. Eu fiz uma seleção aqui de fotos de nosso rapazinho. Heitor é um rapaz normal, como qualquer criança. Ele agora está apaixonado por cubo mágico, gosta de viajar. Heitor, ali foi diamante, né, na turma dele, tem uma classificaçãozinha lá. Heitor, ano passado ele leu 22 livros, não é livrozinho, é 200 páginas para frente. Eu li 3 audiolivros. O Heitor, há 3 anos, ele disse que não queria mais aniversário não, ele queria trocar por algum presente. Ano atrasado ele trocou, ele disse, pai, chegou assim,
Eu quero um cartão de crédito com meu nome. E eu quero um Pix de R$1.000. Já que eu tenho que trocar, né? Pela festa. E quem é pai de menino, tá barato ou tá caro? A gente não pensou duas vezes, ok, meu filho, a gente foi lá e tal. Mandou fazer um cartãozinho, né, de crédito, né, é débito, e deu para ele. Rapaz, isso aí saiu, e o Pix de R$1.000, né? Saiu, chegava nas lojas. Ano passado ele disse que não queria mais um quarto de criança, ele queria um quarto de pré-adolescente, de aniversário. A gente fez as contas, meu bem, a gente não vai pensar nem duas vezes, vamos lá fazer. A gente fez o quarto dele. Ele sempre, aquele papo, vamos fazer só uma festinha para não sair branco. Então minha esposa sempre faz um negocinho. E para esse ano, ele falou, pai, eu quero uma katana de presente. O meu filho, o que é katana? E eu fui pesquisar o que é katana. Katana é uma espada de ninja, sei lá. Meu filho, procure outro. E ele, não, pai, para que você quer essa katana? Não, eu quero para me colocar de enfeite. Só que ele está amadurecendo a ideia, parece que já mudou. Tem tempo daqui para lá. O Heitor, ele pediu um irmão. Papai e mamãe, eu quero um irmão. E a gente ficou, né? Eu vou colocar um slide aqui para vocês. Eu queria que vocês interpretassem, isso aqui é uma publicação do Instagram. O que esse slide aí quer dizer? Adivinha quem vai ganhar a companhia? Uma cegonha. Foto de nós três, 68 comentários, não sei quantas curtidas. Hashtag mais um, hashtag grande família. Parabéns meus amigos, vamos ter baby chá. Essa publicação é do dia 16 de 7 de 2019. E 20 dias depois, certinho, dia 6/8, a minha esposa teve o 4º aborto, pós-Heitor. Eu acho que eu nunca contei isso publicamente, que a gente preferiu focar em outras coisas. E ano passado, nós dois totalizamos um total de cerca 7 a 8 abortos pós-Heitor. Eu falo cerca porque a gente parou de contar parou de procurar emergência e tal. E a gente fez um propósito em nossa vida. Que nós, a partir dali ano passado, nós não iríamos mais tentar. Depois de ter esgotado todos os exames, teste, dinheiro para pelo menos descobrir o motivo, a gente decidiu que iria focar na bênção que a gente tem, no nosso rapazinho. E ele nos faz os pais mais realizados deste mundo. Eu queria chamar aqui minha esposa e Heitor. Vem cá. Lisley, também. Vem cá. Quando a gente estava no 7º período e estava terminando a faculdade, eu no 7º período, a gente procurou um médico. Não vamos terminar a faculdade, então a gente vai ter uma criança, né? A gente está ficando já meio velho. E o diagnóstico de Lisley foi que ela tinha um útero atrófico. Era um útero de uma mulher na menopausa. E tinha que fazer um tratamento. Fez esse tratamento depois de meses. E o resultado é que não teve evolução. E o médico disse: se vocês quiserem ter filhos daqui 7, 8 anos, pode cortar todos os meios contraceptíveis e tentar de agora.
7º período da faculdade, só ela trabalhando. E a gente cortou todos os contraceptivos. E na nossa primeira relação veio o Heitor. E aquilo a gente entrou em desespero. Porque não era para agora, não era para aquele momento. E o Heitor veio, eu estava no 9º período da faculdade. E de verdade, esses dias a gente estava perguntando, como é que a gente conseguiu comprar os materiais da faculdade? Tinha semestre que dava 7 mil. Não sei, nem a Riachuelo conseguia fazer cartão de crédito para a gente. E como que a gente conseguiu criar nosso rapaz? E a gente lembra de muita bênção, principalmente dessa comunidade aqui, em que nós vivemos, da Igreja do Casle. Eu não canso de agradecer. A gente lembra, por exemplo, que Heitor, nós compramos o primeiro pacote de fralda dele, ele tinha 1 ano já. Porque foi tanto chá de fralda desse rapaz, dessa igreja aqui, por exemplo, que a gente não sabia onde enfiar tanta fralda. Heitor só andava só com roupa de marca, de doação. Queridos, sempre vai ter problema, mas também sempre vai haver um modo de superar a adversidade. Quando você é grato por aquilo que Deus já lhe deu, você recebe dele aquilo que você nem merece. Gratidão é a memória do coração. Então lembre-se de onde Deus te tirou e de onde você está agora, de onde Ele quer lhe colocar. Lembre-se das pequenas coisas que talvez hoje para você passa despercebido, mas que se não houvesse essas pequenas coisas na sua vida fariam muita, mas muita falta. Talvez você esteja reclamando do atual momento que você esteja passando e até questionando Deus. Ok, a gente também se questionava, a gente perguntava: Deus, como é que vai ser isso aqui, Senhor? Mostra a luz. Mas a caminhada com Ele, queridos, vai muito mais do que desabafar com Ele. A caminhada com Ele é dizer: Deus, eu sou grato, porque eu confio que o Senhor tem muito a fazer em minha vida. Amém? Cante comigo assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, pelo que tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Fique em pé. Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, eu te agradeço, te agradeço. Querido Deus, nós não somos dignos, Pai, das tuas bênçãos. Nós não somos merecedores do milagre diário que o Senhor faz em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelo que tens feito em nós, pelo que faz e pelo que há de fazer.
Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, tire de nós o sentimento de ingratidão. Que possamos enxergar, Pai, as coisas boas da vida que o Senhor nos proporciona. Nos dê, Pai, discernimento para a compreensão da tua vontade. Nos ajude a confiarmos na tua vontade, no teu querer, Pai. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Te oramos em nome de Jesus. Amém.